Mateus capítulo 4, versículos 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Ele voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem é a mensagem de Cristo, o arrependimento. Amém? Primeiro culto do ano de 2022, a mensagem de Cristo, a mensagem que transforma, a mensagem que liberta, a mensagem que traz vida, a mensagem que traz esperança, que traz renovo para o coração de todo aquele que crer. Glória a Deus. O texto diz que quando Jesus ficou sabendo que João Batista, o batizador, ele foi preso, então Jesus toma uma atitude. Ao saber da prisão de João Batista, Jesus toma uma atitude de voltar para a Galiléia. Havia um propósito ali, porque que Cristo resolveu voltar para a Galiléia. Primeira coisa é, João Batista havia sido preso. Daí então ele seria decapitado, seria morto. Não havia mais possibilidade de João Batista retornar daquela prisão. E Jesus sabia muito bem disso. Isso significa que o ministério de João Batista havia encerrado. Para que nós possamos entender nesta noite que o meu ministério, o seu ministério tem um tempo estabelecido por Deus. Amém? E quando chega o tempo que Deus estabeleceu de encerrar o ministério, todas as coisas, existe um limite, existe um tempo determinado por Deus. E Jesus sabia que o ministério de João Batista havia encerrado. O texto diz que João Batista foi preso. Então Jesus resolve voltar para a Galiléia. Ele não estava na Galiléia, mas ele resolve voltar. No capítulo 3, um capítulo antes do capítulo que nós lemos, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Então veja bem, Jesus vem para a Galiléia à procura de João Batista, encontra João Batista, é batizado nas águas do Rio Jordão e Jesus volta. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, ao deserto da Judeia. E lá ele fica por 40 dias e 40 noites. Então Jesus fica sabendo que João Batista foi preso, e ele então resolve voltar para a Galiléia, voltar para o palco em que ele foi batizado. Ele foi batizado no Rio Jordão, naquela região da Galiléia. Jesus, quando ele resolve voltar,
no capítulo 3, para se encontrar com João Batista, ele percorre um caminho que, segundo os historiadores, é em torno de 29 a 98 quilômetros. Presta bem atenção, que Jesus ele procura João Batista. Ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado por João Batista. O Rio Jordão tem uma extensão de cerca de 200 quilômetros. Passa alguns trechos na Síria, em Israel e na Jordânia. E onde Jesus foi batizado foi mais ou menos na região da Galileia, onde os historiadores afirmam que Jesus andou de 29 a 98 quilômetros para poder se encontrar com João Batista e ser batizado por João Batista. Presta atenção que Jesus vai ao encontro de João Batista e não João Batista que vai ao encontro de Jesus. O que nós aprendemos aqui? Cristo não havia iniciado o seu ministério. Não, absolutamente não. Primeiro ele anda cerca de 29 a 98 quilômetros para poder se encontrar com João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. O que isso significa? Isso demonstra a sua obediência ao cumprimento das Sagradas Escrituras. Cristo prezou para que as Sagradas Escrituras fossem cumpridas ao pé da letra. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Então o Senhor demonstra a sua obediência ao cumprimento das Escrituras. Glória a Deus, das Escrituras e do plano estabelecido para a salvação dos pecadores perdidos. Qual era o foco de Cristo? Era eu e você. O foco principal de Cristo era os pecadores, salvar os pecadores, trazer a salvação aos pecadores. Mas primeiro ele cumpre as Escrituras, primeiro ele preza para que as Escrituras fossem cumpridas. Então ele vai até o encontro de João Batista. No capítulo 3 ele encontra-se com João e é batizado. No capítulo 4 Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado por 40 dias e 40 noites. Ao retornar daquele preparo no deserto. Por que preparo? Porque ali no deserto, diz os textos bíblicos, que ele em tudo ele foi tentado, mas não cedeu. Então ali foi um preparo. O deserto sempre foi um lugar onde Deus escolheu para preparar o seu povo. Nós encontramos Israel peregrinando por 40 anos no deserto. Deus estava preparando uma geração para poder assumir, herdar a terra prometida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Então Jesus, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto sendo provado, sendo tentado, e logo ele volta para a Galileia, onde passou a habitar em Cafarnaum, que ficava na região da Galileia, dando início ao seu ministério terreno. Mas presta atenção que Jesus inicia o seu ministério em Cafarnaum, onde o texto diz que ele habitou em Cafarnaum. Logo em seguida que ele ficou sabendo da prisão de João Batista. Então Jesus inicia o seu ministério. E qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que Jesus começa o seu ministério falando de arrependimento? Você consegue imaginar que Jesus fala, quando Jesus começa um ministério, inicia o seu ministério, ele não iniciou o seu ministério operando milagres, sinais e maravilhas. Não, primeiro ele anuncia o arrependimento. Por que Jesus inicia falando de arrependimento? A mensagem era o arrependimento, porque o arrependimento é o ponto de partida para você receber e começar a vivenciar o reino de Deus.
é o arrependimento. Sem o arrependimento não existe a possibilidade de você receber o reino de Deus em si mesmo, ou você vivenciar o reino de Deus em si mesmo, porque o reino de Deus, ele é estabelecido dentro de cada um de nós. Você pode dizer amém? Dentro de cada um de nós, o reino de Deus é estabelecido, ou melhor, ele somente será estabelecido se houver arrependimento. Então Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Aleluia, porque a necessidade do arrependimento, ela provém do estabelecimento do reino de Deus em cada indivíduo. Não existe a possibilidade, preste bem atenção, não existe a possibilidade do reino de Deus ser estabelecido em alguém que não se arrependeu. É necessário que haja o arrependimento para que o reino seja estabelecido no indivíduo. O que é arrependimento, pastor Luciano? Arrependimento no judaísmo ou no cristianismo é um sentimento de contrição ou de rejeição demonstrado pelo pecador em relação aos seus próprios pecados. Se você não consegue olhar para você mesmo, observar e entender que você é um pecador e precisa de Deus para a salvação, não tem possibilidade para que o reino de Deus seja estabelecido em você. Jesus, ele inicia falando de algo importante, ou da coisa mais importante na vida do homem ou da mulher, que é arrepender-se. Jesus diz: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, há uma necessidade de um arrependimento ser ativado em cada indivíduo, para que o reino de Deus seja então estabelecido. Pastor, tem como viver sem se arrepender? Tem pessoas que não se arrependem. Tem pessoas que pecam porque gostam de pecar. Tem pessoas que têm prazer em pecar. Então esse indivíduo, ele nunca vai se arrepender. Ele nunca vai dar lugar ao reino de Deus ser estabelecido nele, porque não se arrepende, porque ama pecar, ama viver uma vida de pecado, ama, tão somente ele ama o pecado. Então ele não dá lugar para o arrependimento. Então Jesus, ele traz a salvação para aqueles indivíduos que têm a possibilidade de olhar para si mesmo, reconhecer em si mesmo que é um pecador e que precisa de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, ele não começa operando milagres, não. Ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os milagres, os sinais e as maravilhas foram consequências da ativação do arrependimento nos corações daqueles que ouviam a Cristo Jesus, porque onde há arrependimento, tem lugar para cura, tem lugar para maravilhas, tem lugar para libertação, tem lugar para poder, tem lugar para sinais e tem lugar para maravilhas. Você está entendendo? Levante a sua mão e dê glória! Onde não há arrependimento, não existe possibilidade de que algum sinal de Deus para a sua libertação e restauração aconteça. Por conta disso, Jesus inicia trazendo a mensagem de Cristo, era arrependimento. Qual era a mensagem de Cristo? Arrependei-vos. Ele não se cansou de falar isso à multidão. Ele não se cansava de dizer à multidão, de se expressar à multidão, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou, o reino de Deus é chegado. Ele precisa ser estabelecido em nós, ele precisa ser estabelecido em cada indivíduo. E para que isso aconteça, você precisa se arrepender. Olhar para você mesmo e ver o quanto que você é necessitado, o quanto que você precisa de Deus, o quanto que você precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus prega o arrependimento. Ele mesmo não tinha do que se arrepender. Ele mesmo não.
mas ele era o nosso representante legal para o cumprimento da lei e dos profetas. Aleluia. Jesus estava ali fazendo aquilo que era o papel da humanidade, cumprir a lei e as escrituras, e a humanidade não conseguiu cumprir a lei e as escrituras. Cristo então assume o nosso papel legalmente como homem. A Bíblia diz que ele experimentou a natureza humana, era 100% homem e também 100% Deus. Então, experimentando a natureza humana, ele pode sentir o que você sente, ele pode vivenciar o que você vivencia, ele experimentou o que você experimenta ou está experimentando, ele sabe da minha limitação e da tua, ele conhece a minha questão e a tua questão, ele sabe de todas as coisas. Portanto, é necessário que haja o arrependimento para que a unção e a graça de Cristo permaneça na tua vida, te promovendo glória para toda a eternidade. Quantos querem receber essa glória? Levante a sua mão e glorifique, exalte a este Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Se você pode abrir a boca e adorar. A maior dificuldade que Jesus tinha ou teve, com toda certeza, foi a natureza humana que ele teve que experimentar, e o seu corpo humanizado que seria esmagado na cruz do Calvário. Esse, com toda certeza, foi a maior dificuldade que ele enfrentou. Ter que assumir uma forma humana, ele ter que assumir sofrer, ele ter que assumir padecer, ele ter que assumir gemer, ele ter que assumir as nossas limitações. Isso, com toda certeza, penso eu, foi a maior dificuldade que ele teve que enfrentar. Ei, olhe para mim aqui. Mas a graça que emana do céu esteve presente na vida dele, mas a graça que emana do céu está presente também para você que crê e clama e acredita nos céus. Aleluia. Jesus está hoje mandando glória. Jesus está hoje para restaurar a sua vida, para te colocar de pé, para te dar vida e vida em abundância. Você que acredita pode levantar a sua mão e dar glórias a esse Senhor. Já a mensagem de Cristo era: arrependei-vos. Por que Jesus foca dando tanta importância ao arrependimento? Porque o arrependimento nos faz aptos para servir a Deus. O arrependimento nos torna aptos para servir a Deus. Como assim, pastor? Quer dizer que eu reconheço quem eu sou, né? E esse arrependimento de reconhecer e ficar triste porque eu sou limitado, me torna apto para servir a Deus? Sim, porque assim importa que Ele cresça e eu e você diminua. Glórias ao nome bendito do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. O arrependimento nos faz aptos para servir a Deus. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus diz: mas a carne é fraca. Ele traz um alerta que o espírito está pronto. A carne pode ofuscar o foco dos planos divinos em nós. Por isso, o arrependimento te dá forças e possibilidades para lutar contra a carne que é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que isso tem a ver com arrependimento? Quando eu reconheço, eu vejo os limites, eu observo os limites, eu consigo enxergar os limites, e a graça de Deus vem sobre a minha vida e a sua vida e te conduz na presença de Deus. Se você está entendendo a mensagem, quando nós nos arrependemos, nos tornamos aptos para servir. Aleluia, glória a Deus. O Espírito está pronto, disse o Senhor.
mas a carne pode ofuscar os planos divinos em nós. Por isso o arrependimento dará forças e possibilidades. E se for possível recuar, recue pelo efeito do arrependimento. Se for possível, ou se for preciso, pague o preço pelo efeito do arrependimento em você. Se for preciso, abre mão pelo efeito do arrependimento em você. Observe que se não estiver ativo o efeito do arrependimento, eu não vou encontrar essas possibilidades de abrir mão, de recuar, de pagar o preço. Eu só consigo fazer essas coisas se o efeito do arrependimento é a coisa mais importante que Cristo está ensinando aqui no início do seu ministério. Se o efeito do arrependimento estiver vivo, ativo em minha vida, na sua vida, então você consegue recuar, então você consegue observar os limites, então você consegue entender os limites, então você consegue ouvir a voz de Deus falando com você, então você consegue ver o precipício que está à frente, então você consegue entender aquilo que Deus tem para falar contigo. Os efeitos do arrependimento te dará possibilidades, aleluia, em Deus para visualizar as coisas espirituais. Para que isso aconteça, isso não provém da carne, isso provém do Espírito. Mas o Espírito está pronto, mas a carne precisa viver sobre a tutela do arrependimento para que ela possa entender. Você entendeu o que eu disse? A carne precisa estar sobre a tutela do efeito do arrependimento. Se a presença do arrependimento está aí, então significa que a graça e a misericórdia está sobre a tua vida. Eu vejo a mão de Deus sobre você, te dando livramento. Quantos podem adorar a esse Deus? Eu vejo a mão poderosa do Senhor te dando livramento, porque Deus está visualizando a tua alma arrependida. Deus está visualizando você arrependido, de curvado, dizendo: Deus, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia da minha vida. O Senhor está contemplando a tua vida nesta noite. Você pode receber algo poderoso de Deus aí. Levante a tua mão e receba, se você crê, em nome de Jesus. Os propósitos de Deus são maiores que os nossos propósitos. Viva para Ele seguindo o exemplo dele. Se a tua alma não estiver sobre a tutela do arrependimento, você vai fazer coisas que não convém e vai desagradar a Deus. O que é a alma, pastor Luciano? A alma é o centro das minhas emoções. A alma são o meu intelecto, as minhas emoções é o eu é a minha alma. O que meu eu quer? O que meu eu pede? O que meu eu pensa? O que meu eu almeja? O que meu eu imagina? Não é o mesmo que o meu espírito imagina, porque o meu espírito está pronto para as mansões celestiais em Cristo Jesus. O meu espírito almeja voltar para Deus, de onde Ele veio. Eu e você nascemos em Deus antes de ser formado no ventre da minha mãe ou da sua mãe. Nós fomos formados em Deus. O salmista no Salmo 139, ele diz: olha, o Senhor nos viu ainda informe, ainda não começou a formar. Deus aí já te viu, porque você iniciou nele, aleluia. Você começou em Deus, Deus começou a gerar você. O teu espírito ali já existia, e começa a formação do teu corpo, mas o teu espírito está ali pronto para receber, pronto para desenvolver, pronto para ser estabelecido, pronto para poder aparecer na presença de Deus. O Senhor está falando com você. Abre a boca e dê glória. Eu só vou entender os mistérios de Deus se houver arrependimento.
Na tentação do deserto, Cristo teve diante de si todas as possibilidades humanas, diz o texto bíblico, mas ele não abriu mão dos propósitos. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, ele se fez carne, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oh glória! O texto diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Alcançar misericórdia é o favor imerecido, e alcançar graça, graça presente, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando que isso é possível? Pelo arrependimento. Eu não consigo chegar diante do trono da graça se não houver arrependimento no meu coração. Presta bem atenção, a Bíblia diz que Esaú chorou, gemeu, gritou, mas no seu coração não havia arrependimento. Deus o rejeitou. Se não houver arrependimento, não adianta fazer cena para Deus, que Deus conhece qualquer teatro humano que seja feito. Deus conhece o teu espírito e a tua alma. Foi o Senhor que fez, você veio de Deus. Levante a sua mão e se renda diante do Senhor, porque Ele fala contigo nesta palavra poderosa. O texto de Hebreus diz: nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porque nenhum de nós somos fortes. Mas espera aí, além das fraquezas tem que ter um ingrediente principal, que Cristo começa a dizer no início do seu ministério: as minhas fraquezas precisam estar sobre a tutela do arrependimento. Levante a sua mão e dê glória a Deus se você está entendendo. Se houver arrependimento, as minhas fraquezas serão aceitas e recebidas no trono de Deus, e Ele vai renovar as minhas forças, vai renovar as suas forças, vai te colocar de pé, para que você possa experimentar e viver o reino de Deus. Tudo começa com arrependimento. Aleluia! Não é qualquer arrependimento, é um arrependimento sincero, que chama a atenção de Deus. Quando o texto de Hebreus, quando o escritor diz que nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, ele está enfatizando isso, que você e eu somos fracos e limitados, mas nós temos uma arma: arrependimento. Se Deus olhar em mim e em você e ver o arrependimento, Ele vai te curar, Ele vai te trazer a solução, Ele vai mover a mão, mover as águas, mover os céus ao teu favor, porque Deus ama a cada um de nós de uma maneira incondicional. Você entende isso? Sinta-se amado por Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O arrependimento produzirá essa confiança de se chegar a Ele. Do contrário, você vai se afastar dele cada vez mais. Se não houver arrependimento, vai acontecer um efeito contrário. O indivíduo começa a se afastar cada vez mais. Daqui a pouco não tem mais graça nem ir para a igreja. Aí o cara não precisa nem mais ir para a igreja, porque ele já se afastou há tanto, porque não há mais arrependimento. Ei, toda vez que você levantar pela manhã, olhar no espelho para você mesmo e ver o quanto você é pequeno, o quanto você é limitado, a mão de Deus e a unção de Deus ainda está aí sobre a tua vida, te mantendo vivo. Você entende o que eu digo? Diga amém. Toda vez que você acordar pela manhã e olhar para você e dizer: olha, eu sou o cara, Deus já se afastou de você, está bem longe da presença de Deus. Mas enquanto Cristo for, aleluia, o principal na história da tua vida, enquanto Cristo for o palco central, o personagem central no palco da tua vida, a unção e a graça de Deus vai até você e vai alcançar você aonde você estiver. Glória a Deus.
Não há barreiras para este amor. Não há barreiras para este amor. Glória a Deus. O arrependimento nos direciona aos propósitos divinos. O arrependimento nos direciona aos propósitos divinos. O texto diz assim no versículo 12 de Mateus 4. Porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Voltou para Galiléia. Quando encerra o ministério de João Batista, Jesus assume o palco de seu ministério para seguir os propósitos de Deus. Preste atenção aqui. Jesus assume o palco do seu ministério. A partir daí, ele escancara a sua vontade de realizar o plano estabelecido da salvação. E o alvo era eu e você. E ele não recua. Glória a Deus. Porque o arrependimento, o que é que ele faz? Ele nos direciona aos propósitos divinos. Aleluia. Ele vai nos direcionar aos propósitos divinos. Cristo assume o palco do seu ministério para seguir os propósitos de Deus. Nunca vai existir direcionamento se não houver arrependimento. Pastor, eu não sei, até hoje eu não sei, presta bem atenção aqui. Eu já ouvi isso. Pastor, até hoje eu não sei o que Deus quer comigo. Ei, será que existe arrependimento mesmo em você? Porque se houver arrependimento, o Espírito de Deus, ele vai te direcionar. O texto diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Amém? Pelo Espírito ao deserto. Se houver arrependimento, o Espírito de Deus, ele vai impulsionar você para que você faça a vontade de Deus e não a sua. Aleluia, glória a Deus. Se não houver arrependimento, não irá existir direcionamento de Deus. Você vai caminhar por si mesmo, você vai fazer a sua vontade, você será movido pelo seu próprio querer. Mas se houver arrependimento, a graça de Deus vai te conduzir, a misericórdia de Deus vai te encontrar, e a graça vai conduzir você a cumprir e realizar os propósitos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os propósitos de Deus nos constrange o tempo todo. Por isso o efeito do arrependimento precisa estar ativo. Os propósitos de Deus vai constranger você, a mim, todos os dias. Todos os dias. Olhe para mim, se você acordou pela manhã hoje e não foi constrangido pelos propósitos de Deus, você precisa correr para o altar, porque os propósitos de Deus nos constrangem o tempo todo. O tempo todo. Você acorda pela manhã, se lembra de Deus. O Espírito de Deus jamais vai permitir que você deixe de pensar nos céus todos os dias, porque os propósitos de Deus vai nos constranger. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar de férias, mas lá o teu coração vai arder. Que vontade de estar na igreja glorificando ao Senhor. Você pode estar na praia passeando. Lá na praia você vai olhar para a imensidão do mar e dizer: meu Deus, como o Senhor é lindo. Aleluia. Os propósitos de Deus estará te constrangendo o tempo todo. Ei, você está ouvindo a palavra de Deus? Levante a mão e dê um glória ao Altíssimo. Bendito seja Deus. Se não houver arrependimento, os propósitos divinos passarão batidos. Você vai viver perdido
não vai entender o que está acontecendo. Mas quando o arrependimento existe, os propósitos de Deus vai constranger. Você vai observar, vai ver a necessidade, vai ver o quanto você é importante. Você não vai abrir mão, você não vai deixar de fazer, porque os propósitos divinos estarão te constrangendo o tempo todo, porque há arrependimento no seu coração. Se o arrependimento deixar de existir, você vira uma pedra para Deus. E aí vai levar muito mais tempo do que... Lembra Israel? Poderia caminhar em linha reta, em cerca de 1 mês chegar à terra prometida. Mas eles ficaram rodando por 40 anos. Por quê? Porque não tinha arrependimento. Lembra do texto? Deus matou aquela geração de 20 anos para cima, porque não encontrou arrependimento nos corações daquela geração. Deus exterminou a todos de 20 anos para cima, porque Deus não tem compromisso com quem não se arrepende dos seus pecados. Eu só consigo agradar a Deus quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu olho para mim mesmo e reconheço quem sou eu, e procuro a cada dia melhorar a minha vida, procuro a cada dia me constranger, porque o amor de Cristo nos constrange. Escreveu o apóstolo Paulo: quem sou eu? O amor de Cristo me constrange o tempo todo. Aleluia, bendito seja Deus. Paulo diz: olha, se eu for esperar em mim, olha, o erro que eu não queria fazer, quando eu vejo, eu já estou fazendo. Eu sou isso. Mas a graça de Cristo que há em mim, porque eu me arrependo, eu sou mais do que vencedor por Cristo que me amou. Você é mais que vencedor por Ele que te amou, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe do arrependimento que há no teu coração. O Senhor não vai abrir mão de você. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Ele abraça-te neste momento. O Espírito Santo está abraçando você. Você é pequeno, mas o Espírito de Deus te ama. Você é limitado, mas Deus te ama. Sinta o abraço do Senhor, sinta o amor de Deus aí por tua vida, aonde quer que você está me ouvindo a palavra de Deus. O Espírito de Deus está sobre você neste momento, em nome de Jesus, para te trazer graça, para te trazer unção, para te trazer renovo nesta noite de Santa Ceia, em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui, porque senão vou pregar até meia-noite. O arrependimento nos dá autoridade. Repita comigo: autoridade. Como assim, pastor? O arrependimento nos dá autoridade. Que autoridade é essa, pastor? Versículos 23 e 24 de Mateus 4. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, arrependimento, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam cometido de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Glória a Deus. Se você se arrepender, Deus vai te dar autoridade. As portas vão começar a se abrir para você. Você crê nisso? Diga amém. As portas vão se abrir. Ainda que as portas estão fechadas, o Senhor vai alargar as tuas fronteiras, porque o arrependimento em seu coração, na sua vida, vai te dar autoridade no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Os demônios irão ver a unção de Deus sobre a tua vida, e eles vão ter que partir em retirada, porque na tua vida tem a autoridade de Deus. Na tua vida tem autoridade, por quê? Porque o arrependimento está em você, faz parte de você. Você não pode jamais abrir mão do arrependimento.
Para mim finalizar. Logo veio a fama. Jesus ficou conhecido como aquele que curava, ressuscitava, operava sinais, operava maravilhas, mas os milagres estavam acontecendo com muita autoridade sobre as forças espirituais. O reino de Deus esteve em plena atividade, sem qualquer interferência. Fique de pé, por favor. Nós observamos o reino de Deus em atividade plena, sem interferência. Por quê? Por causa do arrependimento. O arrependimento dá lugar para a unção que despedaça o jugo. O arrependimento dá lugar para a unção que destrói as fortalezas espirituais. O arrependimento abre portas que estão fechadas. O arrependimento abre os céus para você enxergar as maravilhas de Deus. Aleluia! Glórias ao bendito nome do Senhor. Feche os teus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite especial, neste culto especial de Santa Ceia, em que nós ouvimos a Tua palavra poderosa. Que o Senhor possa encontrar arrependimento em nossos corações, para que os Teus propósitos, os Teus projetos sejam estabelecidos em nós e não venhamos nunca, jamais esmurecer